Boa tarde a todos. Nosso diretor, Gustavo Sampaio, vai apresentar o português Rubem Rodrigues, uma das contratações rubro-negras para a sequência do Campeonato Brasileiro e da temporada de 2025. Boa tarde a todos. Bom, estou aqui na primeira vez aqui na presença de vocês, segunda vez na presença de vocês, primeira apresentando um atleta, que hoje é o Rubem. Queria contextualizar um pouco, no sentido de que esse é um momento de transferências, uma janela, como a gente chama, um pouco peculiar e um pouco diferente das outras que a gente viveu, e acho que isso se torna um pouco perceptível. E por quê? Porque nós tivemos uma pausa do campeonato, né, que a gente está aproveitando um pouco para descansar, um pouco para treinar. Esse era o planejamento anterior. E quando tem essas pausas no campeonato, obviamente não tem um assunto jogo, não tem um assunto treino, como viveu, então o assunto é transferências. E ao mesmo tempo que tem essa expectativa aumentada, foi uma janela, e tem sido uma janela, um pouco peculiar, isso para todos os clubes brasileiros, inclusive para o Vitória, no sentido de que a pausa se deu após a 12ª rodada, 12ª rodada. E os atletas nacionais, fossem objeto de transferências nacionais, poderiam, no máximo, ter jogado 7 vezes. Então, tornou-se uma janela diferente na medida em que a expectativa aumentou em virtude do recesso, mas a dificuldade também aumentou, porque os atletas nacionais que estão no Brasil, a grande maioria deles, ou aqueles que tiveram a oportunidade de jogar e estar jogando, que é o universo do Vitória, né, prioritário para o Vitória, já tinham completado 7 jogos. Eu faço esse preâmbulo no sentido de contextualizar que, nesse primeiro bate-papo sobre transferências, sobre janela, sobre mercado, nós tivemos que, isso não é um desafio do Vitória, mas que a gente está se propondo a fazer, espero que melhor que as outras equipes, esse é o nosso desejo e nosso esforço, é uma janela em que se olha para fora, em que se busca alternativas, alternativas que não são óbvias, alternativas que não são costumeiras para nós brasileiros. E o que é costumeiro para nós brasileiros, Rubem? É Brasil e mercado sul-americano. Isso é o que, historicamente, o Brasil sempre se relacionou do ponto de vista de recepção de atletas. Então, eu vim aqui hoje apresentar o Rubem Rodrigues, que é uma expressão disso que eu estou comentando. Um atleta que tem uma trajetória, não só por ser europeu, mas uma trajetória eminentemente na Europa, né? Porque é justamente o desafio que todos os clubes brasileiros, inclusive nós, estamos tendo, que é buscar atletas fora do Brasil, não é? Porque, obviamente, não terão preenchido os 7 jogos. E quando o Rubem chegou, e nos primeiros contatos, eu comentei com eles e disse o seguinte: Rubem, corre o risco da minha equipe de scouting e a minha comissão técnica conhecer o teu futebol tão bem ou até um pouco melhor que você. Porque, assim, a nossa equipe de trabalho analisou muito o Rubem, como tem analisado todos os atletas que podem vir a ser apresentados aqui para vocês. Estilo de jogo, característica, adaptação de mercado, adaptação de estilo de jogo do ponto de vista de modelo tático que se faz onde ele jogava, que era na Championship, a segunda inglesa. Enfim, então, o Rubem hoje, na medida em que ele entra aqui no CT semana passada, e hoje é apresentado para vocês, para nós é um cara muito familiar. Para vocês talvez seja uma novidade, mas para a gente, tanto que nós vimos e conversamos com eles para conhecer o seu futebol. Faço esse preâmbulo e também para dizer, e aí que está a mensagem especial, Rubem, seja bem-vindo ao Vitória, seja bem-vindo a Salvador. Você já tem certamente percebido um pouco do calor humano que esse clube traz. É um clube de torcida apaixonada, de torcida participativa, e certamente com o tempo você vai sentir um pouco mais dessa energia. Internamente nós já conversamos sobre os desafios que nós temos. Você é um personagem que vem a se somar e que vem a reforçar o nosso time para atingir esses objetivos. Então, nesse momento, te dou as boas-vindas, sucesso pessoal, sucesso profissional. O teu sucesso é o sucesso do Vitória, que é o que mais importa para a gente. Seja bem-vindo.
bate depois de costas. Oi? De novo aqui pra mim, rapidinho. Viramos. Pronto, obrigada. Quer fazer uma de costas com o nome dele? Tá bom assim? Agora eu. Perfeito, obrigada. Legal. Queres que eu viste? Bom, gente, obrigado. Já vou deixar vocês à vontade aí. Acabou minha participação? Boa tarde, boa tarde. Vamos começar as perguntas. Sou mais pequeno. Você abre. Rubem, seja bem-vindo. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Quando vem um jogador de fora do Brasil, sempre fala-se muito da adaptação, né, ao nosso futebol, que é algo muito complicado, né? Geralmente se fala isso quando o jogador vem de fora. Eu queria saber de você, quais foram as conversas que você já teve com a diretoria de futebol, com o próprio treinador, Thiago Carpini, a respeito deste assunto, a adaptação, como é que você está se sentindo? Você é um jogador que nesses últimos anos, tem jogado bastante, parece que sofre pouco com lesões. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão da adaptação. Eu falei com o Gustavo, claro, quando venho aqui, e ele queria mais que eu, para trazer ao grupo a minha característica, agressão, como eu já joguei muitos jogos, eu comunico muito com a equipa e com o treinador é igual. Nós falamos sobre onde é que ele me quer jogar, esta época e tudo. E como você diz, a adaptação vai ser difícil no começo, mas eu estou ansioso por começar, sim. Rubem, seja bem-vindo ao Vitória. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Há poucos anos atrás, enxergar um europeu escolher sair da Europa para vir ao Brasil poderia ser um movimento de retrocesso na carreira. Porém, a gente vê o futebol brasileiro avançando nos últimos anos, e principalmente com essa Copa do Mundo de Clubes, times como o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo tendo resultados expressivos diante de times da primeira prateleira do futebol europeu, como o PSG, como o Chelsea e etc. Você que vem da Championship, como você enxerga o nível de competitividade do futebol brasileiro, o que explica a sua escolha de deixar a Europa, onde normalmente os jogadores preferem estar, para vir para o futebol sul-americano e principalmente defender o Vitória? Como é que você enxerga o futebol brasileiro nesse momento e como você visualizou essa escolha de vir ao Brasil defender as cores do Vitória? Seja bem-vindo. Obrigado. Por que é que eu escolhi para sair da Europa? Eu sempre gosto de como é que chama? Desafios novos. Eu estava em Holanda, e depois chegou o Corona, ou Covid, como é que chamas aqui, e eu fui para a Inglaterra sozinho, e adaptei-me bem, adorei. E depois eu estive agora 5 anos em Inglaterra, e eu pensava que queria uma coisa mais diferente, uma coisa mais nova, mais familiar, percebes? Eu estava a olhar um bocadinho para Portugal, e depois veio o Brasil, e como aqui falamos português, eu pensei que era o perfeito momento para mim de me mostrar fora da Europa, e fazer o teste para mim próprio também, ver o que eu consigo, o que eu consigo dar fora da Europa e tudo. E Vitória, desde o início, foi muito bom para mim. Eu mandaram filmes e isto aqui é muito diferente da Europa, é muito melhor. As pessoas aqui são melhores, é familiar, por isso queria-me testar aqui e quero ver. Rubem, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória, seja bem-vindo a Salvador, Rafael Carmo do Lance. Hoje, na elite do futebol brasileiro, você também tem a nacionalidade holandesa, você é o segundo holandês na elite do futebol brasileiro, tem o Depay, né, que é o camisa 10 da seleção e tudo. E para você, o que essa marca significa? E você, numa entrevista, né, antiga, quando você se apresentou ao Notts County da Inglaterra, você falou que tinha um desejo de jogar no Benfica, que é o time do seu coração, ou na MLS. Sim. O que é que mudou de lá para cá? Porque você mudou de ideia, e também o que é que a marca de ser o segundo holandês na elite do futebol brasileiro representa para você? Seja bem-vindo.
para ser sincero, eu só tenho uma nacionalidade, é só português. Mas como eu estive na Holanda há 18 anos, pessoas pensam que eu também sou holandês. Mas eu me sinto português, falamos português em casa, o ritual português, tudo. Mas eu, antes disso, não sabia que o Depay era o único holandês aqui. Eu sei que ele jogava aqui, mas eu já pensava que havia mais holandeses jogando aqui. Mas uma coisa que eu estou muito orgulhoso, nunca pensei, claro que quando eu era mais jovem eu gostaria de jogar em América, porque também não sei, mas eu gostaria de sair da América do Sul ou sair do país. E agora como o Brasil veio, e é um bocadinho igual, queria me desafiar, assim. Rubem, boa tarde, Tássio Caldas, da Baiana FM. Seguindo um pouquinho a linha da pergunta do colega anterior, né, falando sobre o porquê de você escolher o Brasil. A gente analisando um pouco dos seus números, do seu histórico, né, você ainda não tinha tido uma experiência em um campeonato de elite, seja no futebol europeu, seja em outras competições. A Championship, a segunda divisão da Inglaterra, a segunda divisão da Holanda são competições competitivas, mas você não tinha jogado na elite de um campeonato nacional ainda. Como é que está a expectativa para o Rubem em receber esse desafio que é jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é, sim, uma das competições mais difíceis do mundo? As minhas expectações são altas. Eu já vi o nível nos treinos e os jogadores são muito bons. Adoro jogar aqui, é só futebol com a bola. É um bocadinho diferente da Inglaterra, sim. A Inglaterra é mais bola longa, mais físico. Por isso, eu acho que vai ser difícil, mas eu acho que eu vou me adaptar bem. Eu vou tomar um bocadinho de tempo, porque eu já tive 8 semanas de fora, porque nós acabamos a época dia 13 de maio. Por isso eu vou tomar um bocadinho de tempo, vou ficar um bocadinho forte e depois vamos ver como é que tudo resolve. Rubem, boa tarde, seja bem-vindo. O futebol inglês é completamente diferente do futebol brasileiro, a gente sabe disso, né? A dinâmica é totalmente diferente. No seu ponto de vista, qual vai ser o maior desafio que você vai encontrar jogando aqui no Brasil? E sobre a adaptação, né? Eu quero que você fale um pouco sobre esse processo de adaptação. Quanto tempo você acha que vai levar para você se adaptar completamente ao futebol brasileiro? Quanto tempo vai demorar, nunca sabe. Depende. Eu sou um jogador ou uma pessoa que se sabe adaptar bem. Quando eu fui para a Inglaterra também não demorou muito. Por isso, quanto tempo, não te posso dar resposta. Qual foi a vossa... o desafio não sei. O futebol inglês, como você diz, é muito diferente, mas eu acho que eu posso trazer um bocadinho do que eu tenho, física, e aqui, e depois o futebol técnico é muito futebol técnico. Eu acho que técnico é alguma coisa que eu, desde nasci, tive, e eu acho que eu posso trazer os dois aqui e depois vamos ver como se resolve. Rubens, boa tarde, seja bem-vindo. Lei Araújo, do canal Voz Rubro-Negra. Você fez toda a sua carreira na Europa e agora está aqui no Brasil para esse novo desafio. Fala um pouco da sua expectativa de jogar atuando com a camisa do Esporte Clube Vitória, e também eu queria saber um pouco das suas características. Expectativa, eu quero ver, em primeiro eu quero ver como é que é a competição, o nível, quero me adaptar, como você disse, com os treinos, quanto tempo vai demorar ainda não sei, mas eu quero jogar, quero atacar, quero fazer gols, assistências, trabalhar dentro do campo, fora do campo, e a minha característica eu tento sempre ajudar toda a gente, trabalhar duro, fora, dentro do campo, dar o máximo para o clube, sim, e quero dar alegria, assim, às pessoas. Boa tarde, Rubem, Theo Fernandes, do GE. Globo. Você chega no contexto em que o Vitória está há 4 jogos sem fazer gol, e é a primeira vez que isso acontece desde 2021, temporada que o time foi rebaixado para a 3ª divisão do futebol nacional. Além disso, o Vitória não marca um gol de bola rolando na Série A, na primeira divisão, há 7 rodadas, já está desde o fim de abril. Você acha que chega ao Vitória com o meio-campista ofensivo, com pressão, com responsabilidade de resolver problemas na criação e na definição? Eu não sei, não vou pôr a responsabilidade assim a mim, mas eu sei o que é que o treinador quer de mim, eu sei o que é que eu quero de mim, eu sei que vai ser, as pessoas vão querer muito, mas eu sou um bocadinho diferente, porque aqui toda a gente gosta da bola ao pé, e eu com o jogo que eu jogo, eu gosto de correr para trás,
E eu não sabia que já não marcamos desde abril, mas espero que daqui a nada possa fazer diferença. Boa tarde, Rubem. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. Eu gostaria que você analisasse as oportunidades que o mercado brasileiro vem dando aos estrangeiros, aos jogadores de fora, e se o Brasil tem alguma relação na sua vida, em algum momento, seja pela TV com a seleção brasileira, ou algum amigo próximo. Não, toda a gente conhece o futebol brasileiro, o Ronaldinho, agora o Vinícius Júnior, e eu gosto de olhar o Rodrigo, e tinhas o Coutinho, por isso, eu acho que, desculpa aí, eu não entendi bem a pergunta. A Liga Brasileira hoje, o futebol brasileiro, dá muitas oportunidades a jogadores estrangeiros, Desculpa. jogadores de fora. Ano passado, por exemplo, foram 130 estrangeiros, hoje essa marca já aumentou. Então eu queria que você... Hoje você está aqui no Vitória, por exemplo, então eu gostaria que você falasse como isso é benéfico para os jogadores de fora para jogar aqui no Brasil. O que é que eu levo para os jogadores de fora? Não sei, eu não sei bem o que é que eu levo, mas não é fácil sair um país para ir para um país diferente. Para mim isto aqui é uma cultura totalmente diferente. Eu acho também mostra-me a minha característica, que eu gosto de desafios novos, que eu gosto de adaptar, tentar coisas novas. Não toda a gente é igual, mas o futebol brasileiro agora é mais grande, como o Club World Cup, como você estava dizendo. Eu acho que agora vai mudar muito, sim, nos anos que vêm. Se calhar mais futebolistas da Europa vêm cá e vamos ver como vai ser. Obrigado. Aqui é Rubem, Emílio Pinto, Rádio Itapuã FM. Bom, você chega a princípio para o torcedor do Vitória com uma desconfiança incrível, né? Mas em compensação, você chega para uma posição muito carente do Vitória e que a torcida espera muito em você. O diretor já disse que você já está familiarizado. Aqui o Vitória já é sua casa, muito bem recebido, que você gostou. Mas você também falou que você já sabe o que você tem que dar e o que o técnico pediu para você. Dá para a gente ser um pouquinho mais claro nessa resposta? Tipo assim, como é que você gosta de jogar? O que você quer dar para o Vitória e o que o técnico pediu para você? O que eu falei com o técnico foi sobre o que eu falei antes. Aqui toda a gente gosta a bola no pé. E como o rapaz já disse, que já não marcamos desde abril e é só bolas paradas, não é? Sim. E ele quer que nós atacamos mais a área do goleiro, de segundo poste, cruzamentos. Eu sou um jogador que sempre tento estar aí perto da baliza. O número 10 que vai atrás, que ataque, que defende. E eu gosto de tirar as bolas de defesas, pressionar, e isso é mais ou menos o que é que eu quero, o que é que eu levo e o que é que o treinador me pediu. Rubem, boa tarde. Seja tarde. bem-vindo à Bahia, bem-vindo ao Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre sua expectativa também de uma dupla que o torcedor está esperando agora, né? Que é você e Mateuzinho em campo. Mateuzinho, grande destaque desse time, ídolo do torcedor, e que joga numa posição bem parecida da sua. Você acredita que vocês dois podem trabalhar juntos dentro de campo, ou você se vê como uma peça um pouco mais sozinha ali nesse sentido de criação? E outra, você disse que precisa tomar um pouco mais de tempo, né, para adaptar, para pegar esse ritmo de jogo, já de 1 mês, 2 meses sem jogar. Acredita que dia 12 contra o Inter já esteja à disposição para pelo menos participar no banco de reservas ou entrar de titular no time? Obrigado. Dia 12 espero estar no menos no banco de reserva, sim. É claro que temos que falar com o fisioterapia, como vai, porque eu também não quero me lesionar e não quero logo fazer muito nenhuma vez para depois lesionar-me. E com o Mateuzinho, eu já sei, toda a gente já sabe dele, é um jogador diferente, joga com muito bom a bola, mas o treinador também teve a falar um bocadinho comigo, se calhar jogar a extremo esquerdo e com a... Não é bem extremo esquerdo, mas é mais ou menos extremo esquerdo, mas para dentro. E assim, se calhar, assim podemos rolar no meio campo com o Mateuzinho, eu, e eu acho que vai-se trabalhar. Boa tarde, Rubens. Seja muito bem-vindo ao Vitória, que seja uma experiência bacana aqui no futebol brasileiro e no futebol baiano. A gente fala muito sobre o que é que você espera para a sequência, o que é que você pode entregar para o Vitória também. Acho que isso é importante, todo torcedor quer saber disso. Mas eu queria que você trouxesse um pouco do paralelo de tudo que você já viveu até aqui. O que é que você diria para o Rubem que sonhou em viver tantas coisas no futebol? Você viveu um mundo muito grande no futebol, que é a Europa, e hoje vem para um mundo gigantesco também, que é o futebol brasileiro, historicamente reconhecido no mundo inteiro. O que é que você diria para o Rubem que chegou até aqui? E, claro, quais são os sonhos que te movem para o futuro ainda? Eu, sinceramente, quando eu era mais jovem,
Eu joguei não joguei profissional, comecei a jogador profissional nos 21 anos e foi numa equipa baixa em Holanda, segunda divisão, e eu nunca sonhei de uma coisa como esta. Isso quer dizer que isto aqui já estava de cima que eu conseguia fazer. Por isso, o que é que eu dizer? Estou muito orgulhoso na etapa que eu fiz e eu ainda estou... Não sei onde é que isto acaba, percebes? Por isso, vamos ver como é que toda a gente tudo resolve e como é que vamos acontecer. Obrigado. Boa tarde, Rubem. Seja bem-vindo ao Desculpa, Vitória. desculpa. Está aí a câmera à frente. Queria que você falasse um pouco da estrutura que você encontrou aqui no Vitória, comparado com tudo que você já viveu na Europa, se estamos bem de estrutura, que você desse uma geral sobre isso, do que você já viveu na Europa com o que você encontrou aqui no Barradão. Para ser sincero, aqui a estrutura com o que eu joguei, eu acho muito melhor. Normalmente os treinos não são assim tão longos, toda a gente já vai para casa cedo, aqui ficamos muito tempo com o time e é melhor para mim como novo jogador, estamos juntos. Chama-se aqui hotel. O hotel aqui em cima, não há nada disso em Inglaterra, não onde é que eu joguei. Eu acho a estrutura aqui muito boa e eu acho que isso aqui em Inglaterra devia fazer mais. Para ser sinceramente, sim. Eu acho muito bom. Boa tarde, Rubem. Beatriz Santos, do Bahia Notícias. E, bom, já falou um pouco sobre suas expectativas para jogar no futebol brasileiro, mas antes de vir para cá, você já tinha acompanhado, já tinha visto algum jogo, algum clube jogando em específico? Tinha visto o Fluminense, o Flamengo no Clube World Cup. Claro que sei que o Neymar voltou para o Santos e eu sou muito grande fã do Neymar já desde pequeno. Por isso eu só sei o futebol brasileiro dele, do Clube World Cup. Eu nunca mesmo assisti a futebol brasileiro. Eu olho para o Brasil jogando, mas a ser sincero, nunca assisti a futebol brasileiro, não. Rubem, boa tarde, Michael Douglas do BNews. Durante muito tempo a gente via vários brasileiros saindo para disputar o Campeonato Português e hoje a gente vê o ao contrário também acontecendo, vários portugueses chegando no futebol brasileiro. E nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro teve uma crescente significativa de portugueses especificamente no Brasil, principalmente treinadores. A gente tem hoje o Abel Ferreira, tinha o Renato Paiva até pouco tempo atrás, tem também o treinador do Cruzeiro, mas eu quero saber para você o quão isso é importante, essa conexão Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e se você conhece, né, algum português que porventura já passou aqui no Brasil, ou se você ainda tem amigos portugueses que jogam aqui no futebol brasileiro. Sinceramente, eu não tenho nenhum amigo português que joguem aqui em Brasil, mas eu acho bom que os portugueses, ou como eu, que saiam da Europa, que vão com aqui para o Brasil, porque o futebol brasileiro é muito bom, como já vimos. E estou ansioso, eu já ouvi dos treinadores portugueses, já falaram disso, e também tenho aqui muitos brasileiros na equipa que já foram muito a Portugal, Braga, isso tudo, por isso não é bom, eu acho bom esse futebol, sim. Rubem, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Brasil, aqui principalmente, só um adendo, quando você pegar um Bavia aqui dentro, aí você vai ver o calor dessa torcida, ou os adeptos, né, como vocês costumam de falar, mas eu queria só pegar 2 pontos, é o seguinte, nos seus dados, quando você foi anunciado, disse que você é ambidestro. E eu queria saber, mesmo sendo ambidestro, qual a facilidade que você tem mais? Se é perna esquerda, se é perna direita, nas suas saídas, você disse que gosta tanto de voltar e também para o ataque. Eu queria saber no que pode de facilitar, principalmente, esse novo modelo que você está pegando aqui do futebol brasileiro. Carpini, de vez em quando, tem algumas mudanças de estratégia, de posicionamento, principalmente para os meias. E você joga muito pelo lado direito, pelo menos que eu vi nos números. Aí eu quero saber fazer em relação a isso com a facilidade da perna, se você é direita ou esquerda. Eu prefiro pé direito, por isso, mas em Inglaterra eu joguei muito, nós jogámos com 2 8s, número 6 e 2 atacantes, e eu era mais o direito. Eu gostaria mais de jogar na esquerda, mas como eu era flexível, ele botou-me no lado direito e eu tinha uma boa conexão com o extremo direito, mas eu prefiro estar do lado esquerdo, assim eu posso entrar e posso chutar e posso jogar, sim.
Rubem, você está chegando agora ao futebol brasileiro. Eu queria saber quanto tempo se deu essa negociação com o Vitória. E outra coisa, você chegou a conversar com alguém aqui no Brasil? Você conhece algum jogador que já tenha atuado no futebol brasileiro que possa ter favorecido a sua vinda para o Vitória? Não, eu não falei com ninguém sobre isto. E quanto tempo que já demorou? Foi 2 semanas, eles já estavam a dizer que já tinham visto há muito tempo, porque claro, a minha época já acabou 3 de maio e eles já estavam a ver há muito tempo, só que ainda não, nada podia-se fazer. E foi depressa, quando nós falamos, quando mostraram a estrutura e me mostraram os vídeos e tudo, eu apaixonei-me logo, sim, por isso, para mim foi uma coisa fácil, sim, uma decisão fácil. Rubem, boa tarde, Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro, seja bem-vindo. O Vitória é uma equipe com o Carpini que tem uma característica muito forte de muita triangulação pelo lado, a gente tem visto isso, acredito que nos treinos também você já pode ter percebido. Você falou muito sobre jogar pelos lados, mas a minha dúvida é de onde você prefere começar a jogada? Partir do centro para triangular pelo lado, ou você prefere partir pelo lado, como você falou que prefere o lado esquerdo, para jogar um pouco mais por dentro, já que em muitos momentos os torcedores sentiram um pouco de falta, às vezes, de um jogo um pouco mais associativo por dentro. Queria saber como sua característica poderia ajudar nisso e como você prefere jogar. Eu prefiro jogar no centro e depois ter não sei como se diz em brasileiro, mas free roll, que eu posso andar na esquerda, posso ir para a bola, flutuar, que é preciso flutuar. Isso é o que eu queria gostar. Mas claro, o que é que o Mister quer é o que é que vamos dar. E qual era a sua outra pergunta? Não, era isso. Se você prefere partir do centro para a esquerda. A partir do centro, então, para a esquerda e direita, onde é que haver espaço, entrar no espaço, ir para trás. Sim, obrigado. Agradecer ao Rubem e agradecer a presença de todos os senhores e senhoras também, né? Nessa apresentação no nosso novo contratado. Obrigado.